Bom, pessoal, vamos resolver mais um exercício. Esse exercício caiu na EPICAR. Ele fala o seguinte: à noite, um helicóptero da Força Aérea Brasileira sobrevoa uma região plana e avista um van. É um veículo aéreo não tripulado, é como se fosse um drone, de uma forma circular e altura desprezível, com raio de 3, estacionado paralelamente ao solo, a 30 metros de altura. Perceba que aqui teve um erro na hora que eu transportei a imagem. Aqui 3 metros, então esse van tem 3 metros de raio e ele está posicionado a 30 metros de altura. Muito bem. O van está a uma distância y metros de um holofote que foi instalado no helicóptero. O feixe de luz do holofote, que ultrapassa o van, incide sobre a região plana e produz uma sombra circular de centro O e raio R. O raio R da circunferência da sombra forma um ângulo de 60 graus com o feixe de luz, conforme se vê na figura seguinte. Nesse momento, uma pessoa que se encontra no ponto A da circunferência da sombra corre para o ponto O, pé da perpendicular traçada do holofote, à região plana. A distância em metros que essa pessoa percorre de A até O é um número entre. Vamos lá. O mais importante aqui é o seguinte: aqui vai ter uma pessoa e essa pessoa ela vai correr e vai ficar posicionada aqui. A gente quer saber quanto essa pessoa vai correr. Portanto, a gente quer descobrir esse R. Como a luz se propaga de forma retilínea, a luz emitida pelo holofote que está no helicóptero, ela não passa pelo van. Então, aqui, por esse material ser opaco, a luz não consegue atravessar. No entanto, a que passa na extremidade, beirando ele, passa. Tudo que estiver à esquerda desse raio é uma zona iluminada, tudo que estiver à direita desse raio de luz também vai ser uma zona iluminada. E essa região interna é sem iluminação, ou seja, sombra. Para a gente descobrir esse raio, a gente vai ter que usar a semelhança de triângulos. Então, desenha aqui um triângulo. Vamos ver se vai dar certo. Aí. Esse aqui é o triângulo. Aqui está o nosso holofote, que é a nossa fonte de luz. Fonte de luz. Aqui está o van. E aqui vai estar a vertical, melhor dizendo, que eu vou tracejar até chegar aqui embaixo, formando 90 graus. Aqui é o ponto O, aqui é o ponto A. O que a gente quer descobrir? O R. O que a gente sabe? Que esse van tem 3 metros de raio. Outra coisa que a gente sabe é que a altura do van até o chão vale 30 metros. E a altura que ele está da nossa fonte vale Y. Professor, podemos usar semelhança de triângulos? Podemos, porque a gente tem dois triângulos, o de cima e o de baixo. A gente pode falar que eles são semelhantes. Pegando esse triângulo bem pequenininho aqui, ó, esse triângulo pequeno com o triângulo grande. Eu vou do grande para o pequeno. R está para 3. Então perceba que eu peguei essa base grande está para a base pequena. Assim como, toma cuidado agora, eu vou relacionar as alturas. A altura do triângulo grande não é 30. A altura do triângulo grande é tudo isso. É 30 mais y. Então, vou colocar aqui. 30 mais y. Sobre a altura do pequeno, que é y. Muito bem. Para eu descobrir essa conta, você percebe que o y está travando a gente, né? Ó. Professor, simplifica y com y. Não pode, aqui é uma soma, você não pode simplificar. Então, para resolver o exercício, eu preciso descobrir esse y. Como que eu vou fazer isso? Aí a gente tem que aplicar lá o conceito da matemática. Esse ângulo, o exercício deu, ele vale 60 graus. Como o van está paralelo ao chão, eu vou prolongar essa paralela do van. A gente pode aplicar o Z do Zorro, alterno interno. Ó, se aqui é 60, esse ângulo é 60 graus. Mas aqui é oposto pelo vértice, então quanto vale esse ângulo? 60 também. Eu posso aplicar trigonometria nesse triângulo pequeno, trigonometria, e aí a gente consegue calcular o valor do y. Porque a tangente de 60 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 60 graus, ela vale 3, melhor dizendo, desculpa, falei errado, raiz quadrada de 3. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto é aquele que está de frente, essa partezinha aqui. Quem é, então? O y, que é essa alturinha. Quem é o cateto adjacente?
o que está do lado dos 60 graus, que é o 3. Portanto, a gente acabou de descobrir o y. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar aquele famoso 1 invisível, vou multiplicar em cruz. Isso vai dar y igual a 3 raiz de 3. Acabamos de determinar o valor de y. O que eu faço? Volto para a nossa conta da semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. E a gente vai resolver. Então, aqui vai ficar r sobre 3 é igual a 30 mais 3 raiz de 3 dividido por 3 raiz de 3. Muito bem, olha o que eu posso fazer nessa continha. Perceba que tem 3 nos dois lados do denominador. Eu posso simplificar aqui, ó. Então, a nossa conta ficou r é igual a 30 mais 3 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Muito bem, aqui tem dois jeitos de você fazer. Ou você aproxima o raiz de 3 para um valor e faz a continha. Que valor? 1,7. Um jeito é aproximar o raiz de 3 para o valor de 1,7 e executar a conta. O outro jeito, antes de fazer essa aproximação, é racionalizar. Mas, professor, o que seria o racionalizar? É tirar essa raiz de 3, essa raiz quadrada de 3 aqui de baixo. Como eu faço isso? Eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. E aí, quanto vai dar essa continha? Vai ficar assim, ó. R é 30 raiz de 3. Eu estou fazendo uma distributiva aqui em cima, tá? Ó. Mais 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9, que é o próprio 3. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 3. Professor, não entendi o que você fez. Ó, quando eu multipliquei, isso aqui vai ficar 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Beleza? Muito bem. Aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, que é o próprio 3 que a gente tinha comentado. Tudo bem? Na parte de baixo. A nossa conta vai ficar R é 30 raiz de 3 mais 9 dividido por 3. Tudo bem? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu posso escrever essa conta como 30 raiz de 3 sobre 3 mais 9 dividido por 3. É a mesma coisa que está do lado anterior. Por que eu fiz isso? Quando você faz essa continha, isso aqui vai ficar 10 raiz de 3 mais 3. Essa conta agora é mais fácil de calcular, porque o raiz de 3 vale 1,7. Então, vai ficar 10 vezes 1,7 mais 3. 1,7 vezes 10 dá 17, mais 3 dá 20. 20 metros. É claro que essa conta que a gente fez deu uma aproximação. Então, a alternativa é que conta que está um número entre 20 e 21. Ah, professor, mas por que você não marcou o 19 e 20? Pessoal, porque o raiz de 3, ele não é 1,7, ele é 1,7, 1 e um monte de dízima. Então, esse número vai dar um pouquinho maior que 20. É uma aproximação. Então, a alternativa correta é a letra C. Beleza? Bons estudos, pessoal!